testei o aspirador de pó mais caro e tecnológico que eu já vi na vida. Esse é o Dyson V15 Detect, um modelo vertical sem fio com vários recursos, como uma tela LCD que mostra até mesmo o tipo de partícula que você capturou. Eu quero mostrar como foi a experiência com esse aspirador e tentar entender junto com você o porquê dele custar tão caro assim. Bora deixar a casa limpinha junto comigo? Então pode subir a vinheta. Lembrando que se você quiser esse aspirador ou qualquer outro produto que a gente mostra aqui no canal e ainda economizar, eu vou te dar dois caminhos. O primeiro é o comparador Escolha Segura, que está disponível como extensão do seu navegador preferido ou também no Android. Com ele, você testa cupons, compara preços e ele ainda te avisa quando aquilo que você quer está no valor que você quer pagar. O segundo caminho está aqui na sua tela, ó. É o QR Code para você entrar no nosso grupo de ofertas. E aí, você faz igual a mais de 150 mil pessoas que estão aproveitando as promoções que a gente posta todo dia nos canais, que estão no WhatsApp e no Telegram. Já te ajudei a economizar? Então agora sim, bora pro vídeo, vai! E eu já quero começar tirando o elefante da sala, que é o preço dele, que varia de 7.700 no Magalu até os 8.500 no próprio site da Dyson. E vamos lá, por melhor que seja um aspirador de pó, eu não me sinto confortável em te dizer que um produto com esse valor vai ser um bom custo-benefício, porque no final do dia, mesmo com bem menos recursos, outros aspiradores bem mais baratos vão te entregar a tarefa de aspirar sua casa. Então, sendo bem racional, nesse caso, a compra só vai se justificar se você realmente quiser ter a melhor tecnologia possível em um aspirador de pó sem fio desse tipo e dessa marca. E se tiver dinheiro sobrando também. Fiz esse risco no chão e a partir daqui a análise vai focar nas tecnologias que ele tem, no quanto de poder e potência ele te entrega e esquecendo o preço. Se não, fica impossível fazer um vídeo justo, porque a cada defeito eu vou lembrar que é um modelo de 8 mil reais e que nada nessa categoria vale esse preço. Bora começar então pela construção dele? A Dyson foi uma companhia que teve o aspirador de pó como primeiro produto. Então, ela tem uma preocupação real em formato, tecnologia, construção e tudo isso formou a base do que é a empresa. Tanto que o material de divulgação deles diz que a empresa é especialista em remoção de pó. Mas bora lá. A primeira coisa que o aspirador de pó precisa para atender quem tem que limpar a casa, o que é todo mundo no caso, é ser leve. E o Dyson V15 Detect, que é o mais avançado dos três modelos que a empresa colocou à venda aqui no Brasil, é também o mais pesado deles, com um pouco mais de 3 kg, ou 3,1 kg para ser preciso. A empresa ainda tem o V8 e o V12, que são o modelo de entrada, entre muitas aspas, e o intermediário. Mas voltando ao assunto peso, esse número solto desperta uma dúvida. Afinal, o que são 3,1 kg para um aspirador? Vamos lá, eu achei pesado, e olha que eu sou uma pessoa grande e me considero forte. E eu falo que ele é um aspirador pesado quando a gente pensa em longos períodos de uso, o que é a ideia de um aspirador. E talvez o que torna ele pesado é a construção. A bateria, o filtro, o reservatório para poeira, a tela LCD. Ou seja, todo o corpo do aspirador fica no alto. E ele funciona não só com o botão on-off, mas como um gatilho. Então, para poder usar, você precisa segurar firme o aspirador e apertar o gatilho. Num primeiro uso, ou mesmo quando você vai aspirar uma pequena área, onde cai um pouco de alimento ou acumula alguma poeira, beleza. Vai lá, aspira e acabou. Mas e quando você vai fazer alguns cômodos com ele? Aí complica um pouco. Porque depois do reservatório, ele se conecta a um cabo e as outras ponteiras para aspirar o chão. E cabo e ponteiras pesam bem pouco. Pode ser cansativo usar o aspirador por períodos mais longos, mas esse é um formato que vai manter ele em pé na sua casa quando você terminar. E por mais que a Dyson tenha preparado um produto super premium, que é feito pra gente com muito dinheiro e casas grandes, ela sabe que os apartamentos no mundo todo estão ficando menores. Então, esse formato de aspirador levou esse aspecto em conta. Ou seja, poder encaixar ele em qualquer área do seu apartamento. Mas ainda no assunto design, é impossível não notar que esse aspirador tem uma leve, também entre muitas aspas, inspiração na indústria bélica. Olha para essa imagem dele em cima da mesa. O encaixe dele na mão, o gatilho, o formato do filtro lá atrás e o reservatório mais à frente. Sim, ele parece muito um armamento. Mas a Dyson colocou cores para suavizar essa carona que ele tem. Então, o filtro EP é roxo e a junção entre o motor dele e o reservatório tem esse laranja que chama bastante atenção. O corpo dele é feito nessa cor cinza chumbo, que compensa as outras duas áreas menos discretas. Falei do cabo e da escova principal, mas ele vem com várias ponteiras e acessórios para diferentes tipos de uso. E isso deixa o modelo muito versátil. Vai servir para o carro, para estofados, para o chão da casa, enfim. Deixa eu descrever esses acessórios. Tem uma cabeça de laser fina e fofa,
uma cabeça de alto torque, mini anti-emaranhamento motorizado, escova para trabalhos difíceis, ferramenta para cantos e quinas, acessório combinado para limpeza rápida, escova macia, estação de carregamento de parede e o carregador. Mas o que eu mais gostei foi a Fluffy Optic, essa cabeça laser fina e fofa. Ela tem uma luz laser verde exatamente na ponta da escova e vai servir para você ver como poeira é um negócio complicado. Você acha que aspirou e com essa luz vai ver que tem ainda muito mais pó para tirar. Meu conselho é usar essa segunda escova como uma espécie de checagem da sua primeira aspiração. Aspirou tudo, acha que está tudo bem? Volta no ambiente que você fez com essa escova e vai descobrir que ainda tem bastante o que aspirar. E o V15 Detect tem potência de 240 Air Watts. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para a gente entender juntos. Se você já viu outras análises de aspiradores de pó aqui no canal, ou de outros colegas até, você já viu que outras marcas falam em potência dos seus aspiradores em watts. E aí os números são bem generosos, 1400, 1800, 2000 watts. E aí você pensou, mas poxa, como assim um aspirador tão caro ter só 240 Air Watts de potência? Só que a medida em watts indica o consumo de energia. E Air Watts é uma unidade um pouquinho diferente. Ela representa a potência de sucção real de um aspirador de pó, combinando a força de sucção, que é a pressão, e o fluxo de ar. Diferente da potência elétrica, o Air Watt mede a eficiência do aparelho para mover o ar para limpar a sujeira. E aí eu já te falo, vai ser difícil encontrar um modelo com uma potência tão grande quanto esse aqui. E é disso que a Dyson se orgulha. A ideia é que ele consiga captar aquela sujeira bem grande, como aquela ração que cai do pote, o amendoim que você deixou cair, da mesma forma que ele vai captar a menor partícula de sujeira, que você mal consegue ver a olho nu. Aliás, é bom explicar agora que ele tem 3 modos de potência. O automático, que se adapta para fornecer o equilíbrio ideal entre potência e desempenho. Dependendo do que você estiver aspirando, você vai conseguir uns 40 ou 45 minutos seguidos de limpeza. O modo Eco vai economizar energia, ter potência um pouquinho menor, mas vai te dar uma limpeza mais demorada para áreas maiores, ou um número perto de 1 hora de uso. Enquanto o modo Boost é o contrário do Eco. Ele foi projetado para limpezas curtas e intensivas, e aqui a bateria vai embora em menos de 15 minutos. Só que o mais legal aqui é a potência de sucção ser automática. Quando ele identifica mais pó, ele muda a força de sucção para atender aquela área. Abrir o reservatório de limpeza é muito simples também, e foi uma forma pensada para que você não tenha muito contato com a sujeira, como acontece em modelos tradicionais. Você vai abrir essa trava e o reservatório vira uma espécie de mola propulsora que joga a poeira direto para o lixo. Muito melhor do que abrir a gaveta, tirar o filtro EPA e bater no fundo do reservatório para conseguir tirar o pó. Abrir esse reservatório é fácil, mas eu acho que dava para exigir um pouquinho menos de força da nossa parte para cuidar disso. Eu achei a trava meio durona na verdade. Mas tem uma grande estrela nesse aspirador. É isso, além da potência em watts, desculpa gente, isso aqui me pegou mesmo, é algo que eu nunca tinha visto. É uma tela LCD colorida, pequena, que vai servir para as primeiras configurações, mas vai abrigar a função mais legal desse cara, o contador de partículas. Ele vai te mostrar ali, em tempo real, enquanto você aspira a sua casa, quantas partículas ele já captou. Mas não só isso, ele vai falar também sobre o tamanho delas. Isso inclui alérgenos, pólen, poeira, pele morta, ácaro, sujeira e até pulgas. E é aí que entra a tecnologia. Tem um chip aqui fazendo todos esses cálculos para te mostrar a informação. Outra coisa que eu gostei demais foi a escova anti-emaranhamento. O que ela vai fazer é quebrar pelos ou cabelos que estiverem em qualquer lugar para não deixar que eles fiquem presos na escova, como normalmente acontece em modelos convencionais. E os pelos em casa são uma preocupação grande. Eu raspo o cabelo todos os dias, mas mesmo assim eu tenho uma esposa e uma filha, além de uma Shih Tzu. Isso significa que a minha casa tem muito cabelo pelo chão. Muito mesmo. E uma passada de aspirador convencional é o suficiente para deixar qualquer escova cheia de cabelo. E isso dá um trabalhão para tirar. No V15 Detect isso não acontece. O movimento de espiral separa os pelos e manda tudo para o reservatório. E dentro dessa escova tem um pente que corta os pelos. E eu tava quase esquecendo de comentar que tudo aqui é removível. Isso é uma mão na roda na hora de limpar o aspirador. Aliás, até a bateria é removível. Isso é uma ótima ideia, porque você coloca ela no suporte e não precisa deixar o aspirador inteiro na parede. Dá para passar o carregador por dentro do suporte da bateria, encaixar e carregar. Ele demorou cerca de 4 horas, um pouquinho menos na verdade, para chegar de 0 a 100%. Se você chegou até aqui, lembra que lá no começo do vídeo eu te prometi que a gente não ia falar de preços durante a análise do Dyson V15 Detect, certo? Mas agora que a gente está na conclusão, eu acho uma boa hora para voltar no assunto. Porque como eu te falei, ele custa entre 7.600 e 8.500, mas ele chegou aqui no Brasil custando 15 mil reais. Sim, 15 mil reais no aspirador.
E antes de qualquer coisa, vamos pensar juntos. A pessoa que tem condição suficiente para comprar um aspirador de pó de 8 mil ou 15 mil aspira a própria casa? Dificilmente. Porque uma pessoa que tem condições de pagar essa grana em um aspirador vai morar numa casa muito bacana e grande. E provavelmente não tem o estilo de vida de quem pega 2 dias na semana para faxinar a própria casa. Claro, vão ter exceções que explicam a regra, mas no geral não é isso. Mas e aí, quem é o público que a Dyson quer atrair? Eu não consigo entender 100% do sentido nesse caso. Na minha cabeça, o que eu consigo enxergar que tem algum sentido é que a Dyson trouxe o produto para dizer: olha, nós temos aqui o melhor produto com a nossa tecnologia disponível aqui no Brasil. E se alguém quiser comprar, legal. Não é incomum. E acontece em vários setores da tecnologia. Como o dobrável Trifold da Huawei, que custa R$33 mil, ou uma TV da Samsung que beira R$1 milhão. Ou mesmo até aqueles modelos de 100 mil. Dito tudo isso sobre preço, eu tenho que deixar claro. Eu nunca testei nada parecido em termos de eficiência que seja tão bom quanto o Dyson V15 Detect. São muitos pontos positivos. O visor, a tecnologia de quebrar cabelo, a base com laser, pô, dá pra falar um monte de qualidades. Só que elas têm um preço, e a maior parte de nós não vai conseguir pagar ou não vai fazer sentido investir. Só que essa é a nossa opinião. Aliás, esse racional fez sentido pra você? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga com grana suficiente para comprar um aspirador de pó que é mais caro que um iPhone, fechou? Da minha parte fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!